O devido processo legal é um dos pilares fundamentais do Estado democrático de direito, garantindo que nenhum indivíduo seja privado de seus direitos sem que sejam observadas as regras e procedimentos estabelecidos pela lei. No Brasil, esse princípio está consagrado na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, que afirma: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Mas afinal, o que significa esse conceito e qual a sua importância para a justiça e para a sociedade? E outra pergunta importante: atualmente nós vivemos o devido processo legal? Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Primeiro vamos começar com o conceito de devido processo legal. Ele é conhecido como Due Process of Law, teve suas raízes na Magna Carta de 1215 na Inglaterra, onde foi estabelecido que nenhum homem poderia ser punido sem o julgamento de seus pares e de acordo com a lei. Ao longo dos séculos, o princípio evoluiu e se consolidou como uma garantia essencial em diversos sistemas jurídicos ao redor do mundo, incluindo o sistema jurídico brasileiro. Em nosso nobre direito jurídico brasileiro, o devido processo legal pode ser entendido como um conjunto de regras e procedimentos que devem ser observados para assegurar que as decisões judiciais sejam justas, imparciais e respeitem os direitos fundamentais das partes envolvidas. Ele abrange tanto o aspecto formal, que é o procedimental, quanto o material, que é o substancial, dentro do processo. Então vamos analisar as duas partes aí. A primeira, que é o devido processo legal formal, que ele refere-se a observâncias das normas processuais estabelecidas em lei. Isso inclui o direito ao contraditório, a ampla defesa, a publicidade dos atos processuais, a duração razoável do processo e a imparcialidade do juiz. O devido processo legal material, que é a segunda característica, diz respeito ao conteúdo das decisões judiciais, que devem ser justas e adequadas ao caso concreto, respeitando os princípios constitucionais e os direitos fundamentais, levando em conta que a Constituição é o pilar máximo do direito, é o topo de uma pirâmide. Ninguém pode superar a Constituição Federal. Todas as leis, normas e regras que estão abaixo da pirâmide devem obedecê-la, ou seja, não pode superar a Constituição Federal. Muito menos o judiciário tem esse poder. O poder judiciário deve sempre se amparar na Constituição Federal. Se a gente deixa a Constituição Federal, nós não temos direito propriamente dito, e sim um estado de exceção. Após tecermos esses conceitos preliminares, então vamos à seguinte questão: qual a importância final do devido processo legal? O devido processo legal, ele é essencial para garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos individuais e coletivos. Ele assegura que todos, sem exceção, tenham acesso à justiça e que as decisões judiciais sejam tomadas de forma transparente e equitativa. Sem essa garantia, o sistema jurídico estaria sujeito a arbitrariedades, abusos de poder e violações de direitos. Além disso, o devido processo legal contribui para a legitimidade das instituições judiciais. Quando as pessoas percebem que o sistema jurídico é justo e respeita seus direitos, elas tendem a confiar mais na justiça e a cumprir as decisões judiciais de forma voluntária. Como funciona o devido processo legal na prática? No dia a dia do sistema jurídico brasileiro, o devido processo legal se manifesta de diversas formas, tá? Vamos colocar alguns exemplos para ficar mais fácil. Em um processo penal, o acusado tem o direito de ser informado sobre as acusações que pesam contra ele, de apresentar sua defesa, de produzir provas, de recorrer das decisões que são desfavoráveis. Da mesma forma, em um processo civil, as partes têm direito de serem ouvidas, de contestar
as alegações da parte adversa e de ter um julgamento imparcial. Outro aspecto muito importante é a duração razoável do processo. A morosidade da justiça é um problema crônico em nosso país. E o devido processo legal exige que os processos sejam resolvidos em um prazo adequado, evitando que as partes sejam prejudicadas por demoras excessivas. Às vezes até perdem direitos que foram estabelecidos pela morosidade. Isso é muito ruim para o nosso sistema judiciário. Quais são os desafios e perspectivas? Poxa vida, hein? São vários. Apesar da sua importância, a aplicação do devido processo legal em nosso país enfrenta diversos desafios. A falta de recursos, a sobrecarga do sistema judiciário e a complexidade dos procedimentos são alguns dos obstáculos que dificultam a efetivação desse princípio. Além disso, há casos em que o formalismo excessivo acaba prejudicando a celeridade e eficiência da justiça, tirando algumas corrupções também, né? Não podemos deixar de colocar isso. Para superar esses desafios, é necessário investir em reformas que modernizem o sistema judiciário, simplifiquem os procedimentos e garantam o acesso à justiça para todos. A tecnologia também pode ser uma aliada nesse processo, com a adoção de ferramentas como a justiça eletrônica e a inteligência artificial para agilizar a tramitação dos processos. O devido processo legal é uma garantia essencial para a proteção dos direitos fundamentais e para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. No Brasil, ele está consagrado na Constituição Federal, como nós falamos no início desse vídeo, e deve ser observado em todos os processos judiciais, assegurando que as decisões sejam tomadas de forma justa, transparente e imparcial. Apesar dos desafios, é fundamental que o Estado e a sociedade continuem trabalhando para fortalecer o sistema judiciário e garantir que o devido processo legal seja uma realidade para todos os cidadãos. Afinal, como diz o ditado, a justiça tardia não é justiça, mas sim negação de justiça. E eu ainda afirmo mais, tudo que foge a essa regra é tirania. Então, fica a pergunta para vocês, nós estamos em um devido processo legal? Será que nós vivemos realmente em um Estado democrático de direito, como nós já abordamos no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui também para vocês assistirem? Pois é importante a gente conhecer, a gente ter as bases e o norte das leis, regras que regem o nosso país, para que a gente possa ter uma opinião realmente assertiva e não vivermos de efeitos manadas que estão por aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau!